Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. O que você achou do primeiro jogo do Brasil na Copa contra a Coreia do Norte? Será que o Dunga escalou os jogadores certos? Qual a previsão para o jogo de amanhã contra a Costa do Marfim? Isso e muito mais você confere agora no quadro Tô Louco Pra Saber. Numa análise dos craques Nivaldo Baldo, experiente fisioterapeuta esportivo, e Márcio Amoroso, consagrado jogador de futebol. Tô louco pra saber. Estamos loucos para saber a opinião de vocês sobre o primeiro jogo da Copa no Brasil. Eu tenho um enfoque para entender o jogo da seleção brasileira, né? Um jogo limitado, deixou a desejar, devido aos valores que tem. O Dunga é uma pessoa realmente de sorte, porque ele poderia fazer 10 seleções, mas infelizmente só leva uma. Mas deixou a desejar, apesar do bom resultado, frente de uma seleção que nunca foi tão respeitada em termos de produtividade. Mas esperamos que isto melhore. Esse é meu conceito do jogo. Porque esse envolvimento, essa doença de ficar torcendo, e é difícil comentar, porque as pessoas podem entender que estamos contra. Não estamos, muito pelo contrário. Mas o time que estava jogando, a seleção, poderia ter feito muito mais. Primeiramente, para mim é um prazer estar participando pela primeira vez, sendo um dos estreantes aí do seu programa, eu junto com o meu professor Nivaldo Baldo. O Mais Cidadão, né? O Mais Cidadão. E a seleção brasileira, com certeza, é o que todo mundo espera, que a seleção goleie, que a seleção faça 4 gols, 5 gols por jogo. Mas não é bem assim, a gente tem que analisar que do lado de lá tem uma equipe, uma seleção a ser respeitada. Já que a Coreia do Norte era um mistério, que ninguém conseguia desvendar os treinamentos, saber como a seleção coreana se preparava para enfrentar o Brasil. Vimos, ontem todos, praticamente no jogo da seleção brasileira, que a Coreia veio com um futebol defensivo, que o Brasil sente muita dificuldade quando encontra uma seleção que joga se defendendo, do que joga aberto. Então, acho que para mim era o que eu esperava. Eu esperava que o Brasil ganharia, mas ganharia com dificuldade, que foi assim no primeiro tempo. E no segundo tempo conseguiu jogar um pouquinho suficiente para fazer 2 gols. E aí acabou decidindo o jogo e a gente fica feliz pela primeira vitória na Copa do Mundo. 2-1, né? Com certeza. Em comparação às outras seleções, a média dos jogadores do Brasil é alta, cerca de 29 anos. Professor Nivaldo, na hora da decisão, a experiência conta? Olha, todos esses mitos e fantasias estatísticos não devem ser levados em consideração para um bom resultado, somente isto. O que deve ser levado em consideração são os craques, quem faz acontecer. Olha, o que eu digo, um Amoroso, ou tantos outros craques do mundo, não importa a idade deles, se estão produzindo, eles são o quê? Eles são os que resolvem. Então não adianta eu levar uma seleção de 17 anos que não resolve, ou uma seleção de 40 que não joga. Então a colocação somente sobre a idade não traduz a capacidade desse grupo. A capacidade se traduz no quê? No bom resultado. Amoroso, todo mundo criticou o Dunga porque o Ganso, Neymar, Ronaldinho Gaúcho e o Adriano não foram convocados. Vocês acham que eles farão falta? Ou os jogadores da seleção vão dar conta do recado? Bom, o Dunga, na minha opinião, já tinha o grupo dele praticamente fechado. E o Adriano era esse jogador que já fazia parte desse grupo, que o Dunga vem há quase 4 anos, formando para que pudesse chegar na Copa do Mundo e ele ter o grupo dele daqueles 23 jogadores. Então o Adriano se autodesconvocou, infelizmente pelas atitudes que ele teve nesse decorrer de preparação para a Copa do Mundo, fez coisas que o Dunga não admitia e acabou cortando ele da seleção. Ronaldinho Gaúcho vinha de uma fase não muito boa, mas eu ainda acho que era um jogador que teria que estar nesse grupo da seleção brasileira, por ser um jogador diferenciado de todos os outros que estão nessa atual seleção. É um jogador que inventa, um jogador que em um momento da partida pode decidir um jogo. E o respeito, se enfrentar uma seleção brasileira com o Ronaldinho Gaúcho do que com o Felipe Melo, do que com o Ramires, o Josué. Jogadores que não têm tanto prestígio e tanta admiração pelos outros jogadores das outras equipes. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho faria e está fazendo muita falta, justamente nessa qualidade que falta para a seleção do Dunga.
Ganso e Neymar são duas revelações que apareceram recentemente no nosso futebol, que tiveram já oportunidade de disputar, seja a Copa Mundial Sub-20, né, e o Dunga dizendo que não foram bem nessa competição, mas, né, a seleção brasileira principal é outra história. Tem jogadores consagrados, jogadores mais experientes, jogadores que fariam o bem para esses dois meninos se fossem convocados para a seleção. Eles iriam ter a oportunidade de se destacar. Então acho que o Dunga, pelo menos desses 4, 2 deveria ter levado, que é o Ganso e o Ronaldinho Gaúcho. Bom, Silvio, eu acho que o Dunga teve muitas possibilidades, muitas vantagens, e eu vejo que todos esses atletas fizeram falta. E também por cordialidade, por ética, podia ter levado esses meninos. Indiscutivelmente fizeram falta. Eu vejo que o Dunga precisava transformar os jogadores para eles trabalharem. Não, Márcio, moldá-los dentro de uma caixa de sapato. Eu vejo o Fabiano, que eu conheci desde a Ponte Preta, começou conosco, é de Campinas, ele está realmente amarrado ali, está gessado. Eu vejo o Kaká que não se liberta. Então eu acho que isso daí não é um problema físico. O problema da seleção brasileira é o seguinte, é que eu conheço muito bem, que eu vivi dentro da seleção também vários anos da minha carreira. E você sabe que ali dentro um leão mata o outro. Todo mundo quer decidir. Ninguém quer passar... Todo mundo é estrela, Todo né? mundo é estrela, entendeu? Então o Luiz Fabiano se sente prejudicado porque ele está numa situação de que ele não faz um gol pela seleção brasileira há 6 jogos. E 6 jogos já são alguns meses, né? 9 meses. Então isso faz com que ele se sinta pressionado de ter que fazer um gol de qualquer jeito. E aí acaba errando. E muito. Então tem que dividir, porque o importante é o conjunto. Não é um jogador só que decide, entendeu? Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Você está assistindo o programa Mais Cidadão.